Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Java Server Faces. Nesta aula, terminaremos a parte de segurança da aplicação, onde vamos criar um filtro nas requisições efetuadas na nossa aplicação, verificando se o usuário está logado e protegendo o acesso ao diretório privado. Daí faremos a tela de login e daí exibiremos itens do menu de forma condicional quando a gente tiver um usuário autenticado ou não. Na aula anterior, então, nós criamos um método para fazer a autenticação do usuário. Também criamos daí o controlador para guardar o usuário que está autenticado e prover métodos para fazer a autenticação. E agora nós vamos criar então um filtro de segurança. Tá? Então, com o botão direito do mouse nos pacotes código-fonte, vamos na opção Novo e daí classe Java. E vou criar uma classe chamada filtro segurança, tá? Dentro do pacote br.edu.ifsul.filtros. Então essa classe aqui ela tem que implementar a interface filter do pacote javx.servlet, tá? Daí eu vou pedir para ela implementar então todos os métodos abstratos. Tá? Beleza, depois nós vamos implementar os métodos. Além disso, eu preciso adicionar aqui uma anotação @webfilter. Tá? E nessa anotação eu tenho aqui um dos parâmetros é o URL patterns. Esse parâmetro, então, aqui eu vou colocar, na verdade, eu quero controlar o quê? Não deixar ninguém acessar esse diretório privado, caso não esteja logado. Então, eu vou colocar aqui, /privado, /*. Então, todo o conteúdo que estiver dentro do privado vai ser processado por este filtro. Daí, esses métodos aqui, init e destroy, tá? Eu vou deixar aqui não precisa ter nenhum tipo de implementação, só vou remover o lançamento dessa exceção, que depois a gente não havia implementado, então nada nele. E daí sim, o método do filter, que esse método aqui que a gente vai trabalhar, ele filtra então as requisições, tá? Ele captura a requisição e gera uma resposta para o usuário. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é extrair, então, desse servlet request, tá, um objeto HTTP servlet request. Então, vou pegar aqui, escrever HTTP servlet request e após isso, vou chamar ele de HTTP servlet request e ele vai receber, então, um casting de HTTP servlet request do objeto request que veio por parâmetro. Tá? Eu vou só mudar o nome aqui para ficar mais fácil, HTTP request. Tá? E agora também eu vou já extrair a resposta. Tá? HTTP servlet response HTTP response, eu vou chamar o nome dele. Daí eu também vou fazer um cast de HTTP response, tá? Daquele objeto response que veio por parâmetro. Tá? E agora eu quero obter a sessão HTTP session, que eu vou chamar de sessão, vai receber então do meu HTTP request método getSession. Tá? Então, tenho acesso aqui à seção do navegador. Tá? Agora eu só vou capturar aqui, eu vou criar uma variável, um atributo string. Tá? Eu vou então o path do contexto, tá? Eu vou extrair o path do contexto do HTTP request.getContextPath. Tá? Então, tenho
Daí isso aqui depois eu vou redirecionar para um local ou outro, vou montar, né, uma string para ele redirecionar para uma página, tá? E agora eu vou pegar, extrair da sessão, né? Então, quando nós fizermos o login, eu estarei colocando na sessão uma pessoa física, tá? Então agora eu vou capturar, né? Vou instanciar aqui um controle, um objeto, uma instância de controle login, que eu chamarei de controle login, que ele vai pegar esse carinha aqui da sessão, tá? Vou fazer aqui um cast, né? Controle login. E devo extrair da sessão, então, tá? Um atributo chamado controle login. Tá? Esse getAttribute, né, ele retorna um object, por isso que eu tenho que fazer um cast, né, para transformar ele no controle login. E agora eu só vou verificar, tá? Se no controle login eu tenho usuário logado. Tá? Então eu vou fazer uma verificação. If, então, se o meu controle login, tá, ele for nulo, né, ou então o controle login, tá, se o meu controle login e o usuário logado também forem nulos, tá, então em qualquer uma dessas situações, daí eu vou redirecionar lá para a página do login. Se caso, né, tem alguém logado, daí eu deixo ele processar, né, a requisição. Então aqui eu vou colocar HTTP response, né, vou fazer uma resposta e vou enviar um redirecionamento. Tá? Devo pegar o caminho do contexto e adicionar, né, que o caminho do contexto seria o caminho, né, da aplicação lá no browser, e vou mandar ele ir para a página login.xhtml. Tá? E daí depois eu vou deixar ele processar a requisição. Chain.doFilter, né, request e response. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Recebo uma requisição, tá? Extraio a sessão dessa requisição e verifico, né, se eu tenho usuário logado. Tá? Se eu não tenho usuário logado, daí em vez de eu processar a requisição que o usuário solicitou, eu vou redirecionar essa requisição para a página do login. Caso ele esteja logado, eu processo normalmente a requisição. Tá? Então, sempre que acessar esse diretório privado, vai verificar se tem alguém logado e redireciona para a página. Tá? E agora nós vamos fazer aqui a página de login. Tá? Dá para a gente copiar, fazer uma cópia aqui do index. Tá? E eu vou chamar ele de... Vou refatorar e chamar de login. E vou refatorar. Tá, então agora vamos, né, adicionar aqui. E vou chamar aqui, vou colocar então login do sistema no título, né, do meu template. Tá? E agora no define do conteúdo, né, vamos colocar no formulário. Tá? Aqui então vou colocar uma div alinhando pelo centro, né, com o formulário contido dentro dela. Tá? Daí eu vou colocar aqui um painel, p2.panel, né, e no header dele eu vou chamar de efetuar login. Tá? Na verdade, vamos colocar assim, colocar um formulário aqui dentro, um h2.form, tá? E devo renderizar esse form quando o meu controle do login e daí o usuário logado, tá, forem nulos. Então, que daí ele vai exibir, né, a página com o formulário para o cara efetuar login. Tá? Desse painel aqui, vamos colocar dentro do form. Beleza, dá para colocar aqui, vou colocar um p2.grow, tá? Vou colocar também um foco, tá?
P dois pontos focus, e eu vou dizer que esse cara aqui fora o txt usuário. Então o campo que vai ter usuário vai sempre receber o foco quando for aberto, né, esta página. Tá? E agora eu vou colocar dentro desse panel um panel grid. Tá? Então P dois pontos um panel grid com duas colunas. E daí um campinho aqui, ó, um P dois pontos um output label, valor usuário, tá? Para daí então aquele txt usuário, né? E daí vamos colocar um P dois pontos um input text, tá? Com o ID dele então vai ser txt usuário, tá? O valor eu aponto lá para o controle do login, tá? Controle do login, e para o atributo usuário, controle login usuário, e daí vamos colocar também aqui que ele, eu vou colocar aqui, ó, placeholder obrigatório, tá? E vou dizer que ele é requerido, required igual a true, required message, tá? O nome do usuário deve ser informado. E agora vamos colocar um campo para senha, P dois pontos output label, valor senha, para o txt senha. Tá? E vamos colocar um P dois pontos input, P dois pontos password, né? Tá? ID txt senha, o valor dele apontando daí para o controle do login, para o atributo senha. Tá? Login senha. Vou colocar aqui placeholder obrigatório, tá? Required igual a true, tá? E required message, tá? A senha deve ser informada. Tá? Beleza, e daí nós vamos colocar aqui uma faceta com o botão no final. Name igual a f2.facet, name footer, né? Então no rodapé desse panel grid, eu vou colocar um botão alinhado ao centro. Vou colocar aqui um P, dois pontos, um command button. Tá? Daí a ação será lá, então, do controle login, é o método efetuar login. Tá? O Ajax deve ser falso. Tá? E daí o valor dele eu vou colocar efetuar login. Beleza, então isso aqui está prontinho. Então quando eu clicar aqui no efetuar login, né, ele virá aqui na opção de efetuar o meu login. Seria interessante também eu, após efetuar, né, o login, eu colocar assim o seguinte, ó, eu vou dizer que o usuário vai receber uma string vazia e a senha também vai receber uma string vazia. Né? Então, quando o usuário voltar aqui, não tem. Então, teoricamente, né, eu estaria efetuando o login. Tá? Agora, o que nós teríamos que fazer, né, para completar? Lá nos templates, então, nós exibirmos o menu, tá? Por exemplo, aqui, eu vou colocar, então, nesses menus, tanto de cadastro como de relatórios, tá?
Eu vou colocar aqui renderizado quando, então, o controle do login, tá? E o usuário logado, né, for diferente de null. Tá? Então, renderizo esses dois menus neste formato. Vamos só fechar aqui a string. E daí vamos criar mais um submenu aqui, ó. Então, P dois pontos, né, mais um submenu. Vou ficar o label dele aqui, usuário. Tá. Daí nesse usuário aqui, então nós vamos colocar o seguinte, vamos colocar então um menu item, né? P2.1 menu item, tá? E onde eu vou exibir o valor, né? Então eu vou colocar aqui o nome do usuário, controle login ponto usuário logado, tá? E daí o nome, né? Devo colocar aqui dois pontos, tá? Sair do sistema, né? E devo dizer que ele vai ser renderizado quando, tá? Meu controle do login, tá? Meu usuário logado, né, não for nulo. Tá? Daí eu vou colocar aqui Ajax como false, né? E daí vou chamar a ação. Opa. Action, né? Então, controle login e o método efetuar logout. Tá? Eu vou colocar aqui também um ícone, né? UI-icon-power. E daí vamos colocar também mais um menu, P2.1 menu item, tá? Daí com o valor, né, efetuar, entrar, vou colocar daí para entrar no sistema, né? Entrar no sistema. Esse aqui daí eu vou renderizar quando o controle do login e o usuário logado, tá, forem nulos. For nulo, né, usuário logado. Vou dizer que não vai ser executado com Ajax, tá? E daí eu vou colocar aqui na action. Então eu vou chamar de controle login e o método que vai para a página de login. Devo colocar aqui no ícone o icon-person. Tá? Vamos limpar e construir, né, e vamos ver se funciona meu login de usuário e senha. Vou verificar aqui um nome de usuário e senha que existam no banco, tá? Vamos ver aqui. Pessoa física. Tá. Usuário Jorge Bavaresco, senha usuário. Beleza. Então, vamos executar. Pô, não abriu aqui meu... Vamos de novo. Então, está aparecendo aqui... Opa, faltou alguma coisa aqui. Ah, tá. Eu tenho que colocar também uma coluna aqui no menu do usuário. Ops. Ah, tá. Tem que colocar uma coluna, submenu usuário.
mais um submenu aqui, chamado ações. Agora sim. Tá, então, ações, né, entrar no sistema. Ops, aqui acho que coloquei alguma coisa errada na página de login. Tá aqui, ó, testei o usuário. Tá errado. Tá, não encontrou o componente testei o usuário. Tá, vou colocar aqui qualquer coisa, ó, teste, ó, então, usuário sem inválidas. Eu vou colocar o usuário Jorge Bavaresco, né, e a senha é usuário, efetuar login. Tá. Então, quando eu efetuo o login aqui, né, ele está exibindo, né, os menus para mim, né, consigo ter acesso às manutenções. Né. Eu posso aqui, ó, então, ações Jorge Bavaresco, sair do sistema, sair do sistema. Se eu tentar acessar, né, diretamente uma manutenção sem ter o meu usuário autenticado, tá? E ele não vai deixar. Então, né, nossa aplicação aqui já tem uma segurança implementada, né, e estamos exibindo, né, os menus conforme, né, a necessidade. Tá? Se eu coloco um outro usuário, ele não vai entrar nunca. Né, e está prontinha, né, nossa autenticação. Certo? Pessoal, então, basicamente sobre segurança é isso aí. O que ainda poderia ser feito também, né, é a gente proteger nossa aplicação com HTTPS. Esse que vai ser o tema de uma futura aula. Pessoal, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.